Então, irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. Em geral, a gente costuma dizer que hoje é o dia de São Pedro. Talvez na nossa realidade cultural, popular, a gente sempre leva em consideração isto. Mas, liturgicamente, é bom a gente lembrar que a Igreja sempre colocou a festa destes dois santos juntos, no dia 29 de junho. Eu sei que também, para muitos devotos de São Paulo, digamos assim, a festa dele é mais celebrada no dia 25 de janeiro, quando comemoramos a conversão de Paulo, e por isso se destaca hoje mais a figura de Pedro. Porém, liturgicamente, eu repito, nós estamos celebrando a solenidade dos dois apóstolos de Nosso Senhor. Hoje é o dia do Papa, o sucessor de Pedro, mas a gente poderia dizer, na figura do Papa, há uma síntese da missão destes dois apóstolos, que são chamados as colunas da igreja nascente, da igreja primitiva, nos inícios da sua missão. Então, no centro desta liturgia está a memória desses dois grandes testemunhas notáveis do cristianismo, das origens, e nós podemos ver nas realidades das suas pessoas e das suas missões grandes diferenças, mas ao mesmo tempo uma realidade de unidade muito forte, sobretudo ligada, evidentemente, à missão que Jesus lhes deu. Como a gente sabe, Pedro era um pescador, da Galileia, lá do norte da Palestina. Todo mundo conhece um pouco essa realidade de pesca, Em geral, são pessoas rudes, duras, que trabalham duramente, têm uma coragem impetuosa, são homens muito práticos, assim, têm uma atividade incansável, impressionante. Talvez, não podemos dizer isso acertadamente, mas Pedro não tinha absolutamente nenhuma instrução. O que ele sabia era da tradição oral dos seus antepassados, ou lá dos aprendizados da sinagoga, mas, em princípio, podemos imaginar que era um homem assim. Paulo é um pouco diferente. Ele era filho já de uma família um pouco mais abastada, estudou lá fora, nasceu fora da Palestina, mas era de família judia, e por ter talvez um pouco de dinheiro, sua família lhe comprou um título de cidadão romano, mas era um homem estudado, escrevia, lia, falava, impetuosidade, estudou nas grandes sinagogas daquela época, ele fala isso mesmo, ele foi formado nas tradições teológicas e catequéticas da religião judaica. Daí a gente vai entender porque depois ele vai perseguir os cristãos, porque não admitia absolutamente que se colocasse uma outra realidade, do ponto de vista da compreensão de Deus, dentro dessa realidade do judaísmo, como os judeus entendem até hoje, não aceitaram Jesus Cristo. Então, esses homens fizeram caminhos diferentes na vida, e podemos dizer também na igreja, no conjunto, digamos assim, na realidade da missão de cada um. Cada um foi por um caminho, anunciando o Evangelho de Nosso Senhor, um pouco ligado à tradição judaica, como Pedro, mas Paulo, apesar de ser judeu, vislumbrou uma outra realidade da missão, que não era aquela mais ligada ao judaísmo. Porém, no conjunto da obra, podemos dizer, eles tinham em comum uma coisa fundamental, que era a paixão de Jesus Cristo e o zelo pela causa do Evangelho, do reino de Deus. Importante isso, A gente poderia dizer assim, ambos traduziam na vida, embora por caminhos diferentes, essa paixão por Nosso Senhor, pelo reino, pelo Evangelho, pela pregação, e nesse sentido eles não se diferenciavam absolutamente, Então, o que nós ouvimos aqui, na liturgia da palavra, sobretudo na primeira e na segunda leitura, retrata a profundidade da experiência desses homens no seguimento de Jesus Cristo. Ambos, podemos dizer assim, por conta
do testemunho que deram, sofreram perseguições, prisões, foram criticados, expulsos, ameaçados, apedrejados. A primeira leitura de hoje, ela fala já de um acontecimento, que foram vários na vida de Pedro, de uma prisão, praticamente a última dele, antes de, digamos, de ser depois levado também para morrer, né, para ser morto. Mostra como a igreja era perseguida, naquele tempo ainda em Jerusalém, ali naquela região onde o cristianismo começou. E como a gente sabe, Pedro foi milagrosamente ali libertado, né, da prisão, onde ele seria, evidentemente, depois seria morto por Herodes, depois da Páscoa, e ali se sente que a realidade de Deus está presente na vida de Pedro, que o liberta da prisão. Então a gente pode dizer que, lendo os Atos dos Apóstolos, de onde nós tiramos essa leitura, a gente vê que ali tem, né, essa missão de Pedro, no primeiro momento, que acaba praticamente aqui com esse relato. Depois não se fala mais de Pedro, dali por diante, nas Escrituras, e depois a gente vai ter uma carta, vai ter alguma informação aqui a colar, mas os Atos dos Apóstolos encerram aqui, podemos dizer, a missão de Pedro, nesse início, nesse arranque inicial da pregação do Evangelho, da missão da igreja. E aí a gente nota, de fato, né, duas coisas muito fortes nesse relato dos Atos e aqui, que quem conduz, na verdade, a igreja e leva para frente, intermediada pela nossa ação, é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Pedro, Paulo são apenas seus instrumentos. Às vezes a gente coloca muito protagonismo, né, e acentua o protagonismo desse ou daquele, mas a gente esquece que há uma realidade misteriosa por trás. O amor à palavra, à pregação e a força do Espírito que conduz. Sem isso, nós somos meros artífices de nós mesmos, da autorreferencialidade, do protagonismo que às vezes ali tropeça, cai, se esvazia. Então a gente precisa ter um certo cuidado com isso, né? Hoje a gente poderia dizer que essa leitura, ela fala para vocês, crismandos, que daqui a pouco receberão esta força do Espírito para testemunhar a palavra. É algo que vai além, que transpõe, que transborda a própria condição ou natureza humana. Quem somos nós, né? Como bispos, padres, diáconos, de onde nós viemos? Viemos das beiradas da sociedade, muitas das vezes, pobres, humildes, de famílias humildes, né? Depois a gente vai sendo conduzido para um trabalho como esse, mas isso não cria um protagonismo sem um fundamento, sem uma essência. Nós somos meros instrumentos de Deus, como Pedro e Paulo também. Então aqui aparece, nesta primeira leitura, eu diria, já uma imagem de uma figura que é testemunha de algo que está acima dele. Vejam só uma coisa importante nessa leitura, que diz assim: enquanto Pedro estava na prisão, a comunidade não cessava de rezar por ele. Pedro não estava sozinho também nesse sentido, né? A igreja é a comunhão, né? A igreja é a realidade do povo de Deus. A igreja não é uma pessoa isolada, não é Pedro que representa a igreja. Vamos ver isso depois no Evangelho. Mas é a realidade de todos os batizados. A igreja é isso, é representação do comum, a comunidade. O próprio nome está dizendo, a palavra igreja, que vem lá do grego, eclesia, significa assembleia. Ninguém é dono da igreja, nem o bispo, nem o pároco, nem o papa, porque tem uma realidade maior, né? Sobrenatural, misteriosa, que conduz, que delega, que escolhe, que envia. Quem de nós, né, se locupletar de algo que parece que eu me envio a mim mesmo, né? Às vezes até eu corrijo aqui alguns padres que dizem assim: eu me ordenei no dia, ou eu me batizei, né? Você não se batizou e eu não me ordenei, né? Eu fui ordenado, eu fui batizado por outra, pela realidade eclesial que está acima de mim, para nos ajudar, portanto, a compreender o quanto é importante a vida em comunidade. Nós não somos
vozes isoladas num coro de voz solo, né? Pelo contrário, nós pertencemos a uma família e esta família rezava por Pedro para que aquela oração se tornasse uma fonte de libertação para ele. Então nós, a partir de Pedro, nesse momento aqui, podemos ter uma certeza de que a igreja, ela vai ser sempre interpelada pela história, desde aquele tempo até hoje. Os desafios de enfrentar oposições, críticas, prisões, martírios, isso faz parte da vida da igreja. E é uma expressão da sua identidade, né, com Jesus Cristo. Jesus Cristo também foi perseguido, foi torturado, assassinado, morto na cruz. Essa é a marca, né, da nossa fé indomável, digamos assim, de uma fé que não se curva, de uma fé que não se abala, de uma fé que não fenece, né, que não para, pelo contrário. Então, essa primeira leitura, ela já mostra em quem nós podemos confiar, né? E lembremos que na figura de Pedro, como a gente vai ver depois no Evangelho, está uma sucessão, né, que vem até hoje na figura do Santo Papa, né? Para dizer que tem um fio condutor, né, que nunca foi quebrado de lá para cá e que nós podemos confiar na realidade da veracidade daquilo que é a Igreja de Jesus Cristo. A segunda leitura, que é tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, mostra uma espécie de testamento espiritual de Paulo. Paulo está na prisão em Roma, escreve para esse seu amigo que ele deixou na liderança da igreja, e aí ele vai mostrando uma coisa interessante, né, usando, digamos, uma linguagem analógica da realidade do culto, do mundo militar, ou das disputas esportivas. Ele vai revelar, podemos dizer, aos seus seguidores, através de Timóteo, tudo aquilo que ele realizou, a missão, né, que ele realizou em nome de Jesus Cristo, também apanhando de todo lado, né, inclusive às vezes da própria comunidade que não entendia muito bem o caminho que ele fez, né, enquanto muitos cristãos queriam ficar voltados ao passado do judaísmo, enraizados na ancestralidade teológica, de certa forma atrasada, conservadora, anacrônica, Paulo foi para frente, né? Paulo levou o cristianismo para o mundo, digamos ali, daquele mundo conhecido, e fez o cristianismo crescer, avançar. Se tivesse ficado lá em Jerusalém, com aquelas ideias atávicas, anacrônicas, como a gente quer hoje, voltar a um passado que foi bonito, mas não tem mais sentido, né? A gente está tentando voltar a isso na Igreja Católica também, a gente vai ficar marcando o passo, como uma espécie de um condomínio fechado, teológico, litúrgico, cultico e outras coisas mais, né? E não avança, não vai adiante. Essa parada é terrível, ou esse voltar ao passado atrasa tudo, não faz avançar, não faz purificar. E Paulo viveu isso, né? Tinha uma visão, um vislumbre de outros horizontes, de outras fronteiras, de outros mundos para os quais o Evangelho deve ser levado. Por isso ele diz: eu combati o bom combate, mantive a fé, né, enraizada nesses princípios que vêm de nosso Senhor, que vêm desta realidade nova que Jesus veio apresentar, não do judaísmo. O judaísmo está aí até hoje do mesmo jeito, não sei se mudou alguma coisa, me parece que não, né? Mas Paulo não, ele deixou para trás todas as certezas e seguranças que tinha e apostou e começou a viver para Cristo. Por isso, ele vai enfrentar as oposições, mas ele tem uma certeza, né, de ter combatido o bom combate bravamente e, como um atleta, alcançar a vitória. Que homem São Paulo, né? Que homem é Pedro, que homem foi Paulo. As maravilhas que nós temos como exemplo, como testemunho, para podermos seguir adiante. Novamente eu repito, são pessoas que nos interpelam ainda hoje, né, para que nós possamos verdadeiramente ter uma visão larga, aberta, do projeto de Deus, como esses homens tiveram, que abriu o Evangelho, as portas de um mundo
que estava ali esperando, podemos dizer, uma mensagem nova. Se a gente vai pensar, né, e eu abro aqui um parêntese para dizer isso, o mundo greco-romano girava todo em torno do poder militar, administrativo de Roma, que dominava meio mundo, mas também de um espírito criativo, um gênio, digamos, né, de inteligência, de filosofia, como era o mundo grego, o helenismo. O cristianismo superou tudo isso, foi adiante, passou por cima do Império Romano, por cima do pensamento, da cultura daquele tempo e chegou até nós, porque a igreja, o cristianismo é conduzido pelo Espírito, não tem outro caminho para fazer. Então a experiência de Paulo, portanto, é a experiência de todos aqueles que Deus envia para serem portadores, transmissores, anunciadores da salvação, que mesmo enfrentando os ódios do mundo, se coloca adiante e ultrapassa todas essas fronteiras que limitam, ainda hoje, infelizmente, e muito dentro do cristianismo, da igreja, que limitam este ímpeto avassalador do Evangelho. E aí a gente, às vezes, fica parado no nada, no vazio. Então, Paulo é um exemplo para vocês também, crismandos, assim como Pedro. Você já tem dois grandes exemplos aqui, né? Podemos dizer assim, a colocar na vida. O Evangelho que nós ouvimos é outra expressão muito forte, né, dessa presença de Jesus no meio da sua comunidade, no meio do mundo, que vai passando, pregando a boa nova, né, a boa notícia, e ao mesmo tempo a realidade da igreja que está se formando ali com aqueles que são os seus seguidores mais próximos, os 12 apóstolos. E quando Jesus faz essa pergunta que nós ouvimos, na verdade eu diria assim, que ele não quer saber realmente o que o pessoal pensa dele, né? Mas é uma demonstração de uma compreensão, e isso demonstra aqui, né, que as pessoas tinham dele, mas na verdade que ele quer transmitir algo mais, como a gente pode perceber muito bem aqui, né? Então a pergunta, quem diz as pessoas que ele é, e vê aquela primeira série de respostas, e a gente percebe que as pessoas viviam um pouco ainda ligados assim, né, ao passado judaico. É um profeta que voltou, não sei quem que ressuscitou, todas, digamos assim, respostas dadas a partir de um script, né, de uma teologia, de uma catequese feita pelo judaísmo, que esperava o Messias, é verdade, mas o povo não tinha clareza sobre isso. Infelizmente, podemos dizer, às vezes essa é um pouco a realidade da nossa vida também, né? Quem é Jesus para nós? O que ele representa na minha vida? E às vezes aqui e acolá, né, se a gente for olhar as respostas que o mundo deu ao longo do tempo, esse conhecimento em profundidade de Jesus, às vezes passou longe, e ainda hoje, até mesmo dentro de expressões do cristianismo que nós encontramos por aí, né? E isso, às vezes, esse desconhecimento, essa diminuição da compreensão de quem é nosso Senhor, nos leva, às vezes, também a falsear o culto, a tornarmos-nos dirigentes de pessoas que a gente leva para lá e para cá, como acontece hoje, que às vezes liga a religião a certos propósitos que estão por aí, né, hoje explícitos, na vivência religiosa, por exemplo, do nosso país, né, cada um quer aproveitar Jesus Cristo para o seu lado, né, para justificar isso e aquilo. É impressionante como Jesus ainda é usado e abusado, porque falta um conhecimento verdadeiro de nosso Senhor. E aí a gente constrói, né, uma tendência, às vezes até teológica, que leva Jesus para lá e para cá. Mas a pergunta que Jesus faz aos discípulos, ela vai encontrar uma resposta daquilo que é a verdade, né? Quando Jesus pergunta aos discípulos, e vocês, agora eu quero saber, vocês, que dizem que eu sou. Você lembra qual foi a resposta que Pedro deu? Quem é Jesus? Quem é o que o povo diz, né, de Jesus Cristo? Quem eu sou?
Simão Pedro respondeu, o que ele respondeu? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É uma resposta que tem, digamos assim, dois endereços, né? Tem duas compreensões. O Messias, é verdade, né? Que os judeus esperavam como um grande, né, líder, talvez um militar, um presidente, um rei, um faraó, né? E viria libertar o povo ali das suas escravidões. Mas Pedro conclui magistralmente dizendo: o Filho do Deus vivo. Aí essa é a diferença, né? Uma diferença abismal de uma compreensão histórica do passado e uma expressão de uma fé que nasce de uma realidade nova daquele que era o esperado, o prometido, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta, ou esse é o aspecto dessa resposta, que às vezes é complexa e profunda, é verdade, mas é por aí que vai passar o caminho dessa nova construção que Jesus está querendo fazer. E assim, e por isso Jesus vai elogiar Pedro, né? Dizendo para ele que aquilo ali não foi só uma resposta do catecismo, digamos assim, né? Mas ele considerou Pedro um bem-aventurado. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano, não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então vejam só o que significa uma coisa que vem da tradição, da ancestralidade, das nossas, né, culturas que a gente tem, porque sempre foi feito assim, meu pai, meu avô, minha avó, a carne me revelou isso, então tem que ser feito assim. Quando chega alguém que quer pensar alguma coisa diferente, o mundo desaba. E Jesus fez isso, ele fez aquele mundo desabar, né? Essa compreensão do Messias era assim. Jesus vai, através da boca de Pedro, Deus vai revelar algo novo, o Filho de Deus. E essa é a mudança absoluta e total que ocorre na missão de Jesus Cristo, na sua identidade, que ele quer passar para os discípulos. Por isso ele vai dizer, foi um dom de Deus, é a fé, né, que está ali nascendo na figura de Pedro, para ele poder responder e corresponder a isso. E é daí, desta compreensão nova, que nasce o novo também, né? Por isso Jesus vai dizer para Pedro, ele vai dar as chaves, né, para ele, vai conferir a ele, digamos, uma autoridade, né, que vai ser compartilhada pela comunidade que está ali reunida, a igreja que está se conformando, se constituindo, para fazer com que aquela comunidade leve adiante a sua missão. Eu só faço uma advertência, digamos aqui, né, no sentido de que o mesmo poder que Jesus deu a Pedro, do poder das chaves, de ligar e desligar, um pouco adiante, ele vai dar também à comunidade. A mesma coisa, o poder de atar e desatar, de poder abrir a participação das pessoas na vida daquela comunidade. E a gente lembra que também lá no final Jesus vai soprar, né, sobre os apóstolos o seu Espírito e vai dizer a mesma coisa para aquela comunidade que está ali. Portanto, meus irmãos, podemos dizer assim, nesta solenidade de hoje, olhando para essas duas figuras extraordinárias, podemos dizer assim, está colocada a constituição da Igreja Católica, da Igreja de Jesus Cristo, a partir dele, né? Eu vou constituir a minha igreja, de novo repetindo, a igreja não é do Papa, dos bispos, dos padres, é uma realidade da qual todos nós pertencemos, pelo batismo principalmente, e ali, dentro desse povo de Deus, Deus escolhe alguns, como Pedro, Paulo, como os papas, os bispos, para os ministérios, né, para levar adiante esta missão. Então eu diria assim, hoje, esta festa, eu diria assim, ela nos deve colocar na consciência essa dimensão de participação na vida de Jesus Cristo como testemunhas dele.
E para isso ele nos delega a missão. E o Espírito nos fortalece, ilumina, impulsiona, dá capacidades para que nós possamos exercer essas missões, esses trabalhos, esses ministérios na igreja, desde o dia do nosso batismo. Então, todos nós devemos ter essa consciência, homens e mulheres com quem nós lidamos todo dia, não só aqui no dia de domingo, né, na missa, mas todos os dias nós somos chamados, como Pedro e Paulo, a dar esse testemunho, porque a nós todos foi confiada esta missão. Então, celebrando hoje também o dia da sua crisma, do seu crisma, né, da sua confirmação, a gente poderia dizer, vocês hoje recebem, como Pedro, como Paulo, esta graça de manifestar ao mundo, pela sua fé, a proposta do reino de Deus, no anúncio do Evangelho, no testemunho da verdade, no combate à maldade que existe no mundo, mesmo que isso acarrete, às vezes, aqui e acolá, algumas dificuldades na nossa vida. Nós não podemos temer. Por isso, meus caros crismandos e crismandas, nós podemos dizer que vocês hoje recebem as chaves, né? Como Pedro, as chaves, para ajudá-los a interpretar a palavra de Deus na sua vida, para abrir a visão de novos horizontes na sua existência, que não se limita a um lugar fechado, como a sua comunidade, a sua pastoral, ou a paróquia, ou um grupinho do qual a gente participa e finaliza toda a vida ali. A igreja é uma realidade aberta, pela ação do Espírito, à realidade do mundo. Então, por isso, hoje, confirmando o batismo que vocês receberam, confirmando esse desejo de revelar que vocês amadureceram na fé, ungidos pela ação do Espírito como Cristo para a missão, então eu diria assim, vocês têm tudo para, como Pedro e Paulo, começarem a agir no mundo, levando a palavra de Deus para as pessoas, para este mundo tão necessitado, né, de Deus. O mundo de hoje, a sociedade atual, ela está construída sobre o interesse, a busca material, do prazer insaciável, e às vezes para alcançar isso, você é levado a assumir qualquer coisa, mentiras, explorações, opressões, injustiças, a destruição do outro, a diminuição da dignidade humana e a destruição da natureza. Isso não pode ser aceito como parte da nossa vida. Pelo contrário, o Espírito nos é dado para que aprendamos e ensinemos também uns aos outros a amar mais, a viver mais fraternalmente, a construir, como pedia o Papa São João Paulo II, a construir a civilização do amor. E o Papa Francisco nos ensinava isso, nos ensinava isso muito bem. Então, agora eu diria, vocês vão receber estes dons do Espírito, vocês devem ter aprendido muito bem quais são, né? Os 7 dons do Espírito, para que possam verdadeiramente, assumindo esta unção, levar adiante a sua bela missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.